Olá! No vídeo anterior, nós vimos a definição de intervalo de confiança e o cálculo do intervalo de confiança para a média de uma população que segue uma distribuição normal, da qual conhecemos a variância, mas não conhecemos a média. Neste vídeo, vamos ver como calcular o intervalo de confiança para a média de uma população que segue uma distribuição normal, da qual não conhecemos nem a variância nem a média. Recordando mais uma vez, para uma variável que possui uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, a variável aleatória z x menos μ sobre sigma possui a distribuição normal padrão, com média 0 e variância 1. Também vimos que a distribuição da média amostral é uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n, o que significa que a variável z igual a x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz quadrada de n segue uma distribuição normal padrão. Em consequência, o intervalo de confiança para a média de uma distribuição normal com variância conhecida é dada por essa expressão. O que acontece quando não conhecemos a variância ou o desvio padrão da população, que é o caso mais comum? Então vamos considerar a seguinte situação. Vamos supor que temos uma variável numérica x que segue uma distribuição normal com uma certa média e uma certa variância. Vamos supor que não conhecemos nem a variância nem a média da distribuição. Extraímos uma amostra aleatória de tamanho n dessa população e calculamos a média aritmética e o desvio padrão da amostra. Sabemos que x barra é um estimador da média μ da população. Mas não podemos usar a variável z dessa forma porque não sabemos o valor do desvio padrão. Então podemos fazer a seguinte pergunta: o que o conhecimento da distribuição de x e o valor da média aritmética e do desvio padrão de uma amostra aleatória de tamanho n da população pode nos informar sobre a precisão da estimativa x barra da média da população μ? Neste caso, a partir de uma amostra de tamanho n, podemos calcular a média amostral e a variância da amostra. Então, se a variável x possui uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, a variável t, x barra menos μ sobre s dividido por raiz quadrada de n, não possui uma distribuição normal padrão, porque s é estimado a partir da amostra, não é a variância da população. Na realidade, essa variável aleatória t segue uma distribuição conhecida como distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade, devido ao fato dessa distribuição ter sido publicada por William Gossett com o pseudônimo de Student. Essa figura mostra o gráfico da distribuição normal padrão em vermelho, superposto aos gráficos da distribuição t de Student com graus de liberdade igual a 1, 5, 15 e 30, respectivamente. Observem que o gráfico da distribuição t de Student aproxima-se cada vez mais do gráfico da distribuição normal padrão à medida que o número de graus de liberdade aumenta. Para entender o conceito de graus de liberdade, vamos supor que obtemos uma amostra com n elementos extraídos de maneira independente de uma mesma população. Para essa amostra, ao calcularmos sua média aritmética, somamos os n valores e, neste caso, dizemos que a média amostral tem n graus de liberdade porque foi calculada usando-se os n valores independentes da amostra. Para a variância da amostra, temos que calcular essa expressão, mas observe que neste somatório temos agora não
N parcelas independentes, pois um desses termos é o oposto da soma dos demais. Neste caso, perdemos um grau de liberdade, e a variância amostral tem, portanto, n-1 graus de liberdade. É muito raro conhecermos o desvio padrão da população. Portanto, a construção do intervalo de confiança quase sempre envolve estimativas pontuais da média e da variância. Quando não conhecemos a variância, usamos sua estimativa, S², para a construção do intervalo de confiança da média. Ou seja, usamos S sobre raiz quadrada de N como estimativa do desvio padrão da média amostral, ou seja, do erro padrão. Quando o erro padrão é estimado a partir da amostra, devemos usar a distribuição t-Student ao invés da distribuição normal para o cálculo do intervalo de confiança para a média de uma variável que possui uma distribuição normal com variância desconhecida. Embora, para valores grandes de n, os intervalos de confiança obtidos a partir da distribuição de Student serão próximos daqueles obtidos a partir da distribuição normal padrão. A fórmula para o intervalo de confiança para a média de uma variável que possui uma distribuição normal com variância desconhecida é dado por esta expressão, onde Tn-1, 1 menos alfa sobre 2, substitui o valor de Z, 1 menos alfa sobre 2, na fórmula que utilizaríamos caso a variância σ² fosse conhecida e não estimada a partir da amostra. O valor de Tn-1, 1 menos alfa sobre 2, pode ser obtido por meio de consulta a tabelas disponíveis ou usando pacotes estatísticos. Como exemplo, vamos supor que a glicemia de jejum de uma população de pessoas sem diabetes mellitus siga a distribuição normal, mas não conhecemos nem a média nem a variância dessa população. Então, vamos calcular o intervalo de confiança ao nível de 95% para a média dessa população a partir de uma amostra de tamanho 36, cuja média amostral é igual a 92 mg por decilitro e o desvio padrão da amostra é igual a 16 mg por decilitro. Então, a média amostral é 92 mg por decilitro, o desvio padrão na amostra é 16 mg por decilitro, o alfa é 5% e o N é igual a 36. Sabemos que o intervalo de confiança é dado por essa expressão e precisamos então calcular o valor de T com N igual a 36 e alfa igual a 5%, ou 1 menos alfa sobre 2 igual a 0,975. No R comanda, podemos obter este valor de T indo em distribuições, distribuições contínuas, distribuição T, contis da distribuição T. O número de graus de liberdade é igual a 35 e o contínuo que nós desejamos é 0,975. Clicando em OK, obtemos esse valor 2,03. Então, o valor de T com 35 graus de liberdade e 1 menos alfa sobre 2 igual a 0,975 é igual a 2,03. Então, substituindo todos esses valores nessa expressão, vamos obter este intervalo de confiança, que vai de 86,6 mg por decilitro até 97,4 mg por decilitro. Comparando com o intervalo de confiança obtido supondo que conhecêssemos o desvio padrão na população, que ia de 86,8 a 97,2, vemos que esses dois intervalos são bastante próximos, já que o tamanho da amostra é igual a 36. Para amostras menores, essa discrepância entre os intervalos seria maior. Na próxima série de vídeos, vamos abordar os testes de hipóteses. Até lá!